Todas as questões sobre DHCP, contidas na prova CCNA 200-301, reunidas em um só lugar, e com explicações. Venha desmistificar o universo de redes, com Luiz Silvério. Luiz Silvério aqui, pessoal. Vamos prosseguir com nossa série de vídeos sobre questões da prova CCNA e dessa vez vamos trabalhar com DHCP. Para responder todas as questões da prova CCNA 200-301 sobre DHCP, nós precisamos entender o que é e para que serve o protocolo DHCP, o que significa esse acrônimo DORA, como configurar um servidor DHCP estando no mesmo segmento de rede, qual é a dinâmica do servidor DHCP quando ele não está no mesmo segmento de rede dos hosts. Vamos entender como é a configuração de roteadores como servidores e clientes DHCP e vamos resolver as questões da prova 200-301. Cada host na rede possui um número de identificação único. Esse número chamamos de endereço IP. Eles funcionam basicamente como um número de telefone, único e organizado de forma hierárquica. Os endereços IPs podem ser atribuídos de duas formas. A primeira, que não é muito usual, é a forma manual, em que o administrador de redes deve ir de host em host designando os endereços IPs. Isso é complicado porque se você tem uma rede com 20 computadores, por exemplo, o que nem é uma rede grande, você precisa ir de máquina em máquina, e aí quando eu digo máquina, pode ser impressora, câmera, telefone. Você tem que ir de computador, máquina em máquina, digitar o endereço IP, default gateway, máscara, servidor DNS e outros parâmetros. E a segunda, que é utilizada, é de forma dinâmica, em que a configuração sai das mãos do administrador e é realizada pelo servidor DHCP. Isso diminui muito a chance de ter algum erro. Imagina, você configurar 20 endereçamentos IPs com todos os parâmetros, você vai ficar cansado, é um trabalho braçal, é um trabalho suscetível a erros. Quando você automatiza isso com o servidor DHCP, você elimina a probabilidade disso dar algum problema. A comunicação entre o servidor DHCP e o cliente é formada basicamente por 4 etapas, ou mensagens, que formam um acrônimo DORA. Cada letrinha dessa aqui é inicial de um tipo de mensagem. E é fundamental entendermos o DORA ou a DORA para a realização do exame CCNA. É importante entender que todas essas mensagens elas são trocadas em formato broadcast. Só para relembrar, broadcast é quando você tem uma máquina que envia uma mensagem para todas as outras máquinas naquele segmento de rede. Isso é uma mensagem broadcast. E aqui temos que lembrar também aquele conceito que roteadores não retransmitem pacotes de broadcast. Isso vai dar um probleminha lá na frente que a gente precisa de uma solução de contorno. Mas vamos aqui com a DORA primeiro. O D é o Discover, que é a mensagem transmitida pelo cliente procurando um servidor DHCP na rede. Você chegou no trabalho, ligou seu computador, ele vai enviar um pacote DHCP Discover em formato broadcast para todos os hosts da rede, perguntando quem é o servidor DHCP e se tem um endereço para fornecer para ele. Essa mensagem vai chegar até o roteador, o RTA, que nesse caso aqui é o servidor DHCP, e ele vai responder com o DHCP Offer, a segunda letrinha do acrônimo DORA. O servidor DHCP na rede, ele responde com a mensagem de oferta contendo os parâmetros do endereço IP. Então, o roteador A envia esse offer dizendo, olha, eu tenho esse endereçamento aqui. O IP é o 10.1.1.2, a máscara de subrede é uma de 24 bits, e o default gateway é o 10.1.1.1 e o DNS é o DNS do Google, por exemplo, 8.8.8. O computador ele vai receber isso e vai enviar de volta a letrinha R do acrônimo DORA, que é o request. Ela é enviada pelo cliente para requisitar o endereço IP fornecido anteriormente. O cliente vai dizer, opa, eu aceito esse endereçamento IP, serve, posso usá-lo? Ele está requisitando esse endereço. Eu vou ficar com esse endereço para mim, ok? O roteador, de volta, né? Ele manda a letrinha A, que é o acknowledgement, dizendo, beleza, ok, você pode utilizar esse endereço IP, não tem nenhum problema, e ele informa também o lease, que é o tempo que esse endereço IP vai ficar disponível para esse computador. Geralmente é 7 dias. São 7 dias, né? O tempo do lease, melhor dizendo. E aqui é a questão em que o servidor DHCP
está em um segmento de rede diferente dos hosts da rede. A gente lembra daquele conceito que roteadores não transmitem pacotes broadcast. Então, o que precisamos fazer? Em situação como essa, devemos utilizar um relay configurado no roteador, de forma que ele transforme o pacote broadcast em unicast. Isso aqui transforma aqui é bem entre aspas mesmo, permitindo assim que o pacote chegue até o servidor DHCP. É basicamente o mesmo passo que a gente viu anteriormente. O host vai enviar o pacote broadcast do Discover, o roteador B vai dizer: eu não sou o servidor DHCP, mas eu sei quem é. Como ele sabe quem é, ele já tem isso configurado, ele não precisa enviar isso para todo mundo. Ele envia um pacote unicast direcionado ao servidor DHCP. É um pacote Discover também. Agora que toda a teoria já foi passada de forma clara para vocês, chegou a hora de configurarmos um roteador, tanto como servidor DHCP, tanto como cliente DHCP. Nessa topologia aqui embaixo, o RTA ele vai ser o nosso server DHCP. E aqui eu preciso fazer esse adendo, que nós estamos acostumados a atribuir a palavra server como se fosse um computador que está rodando Windows ou Linux. Porém, o conceito de server ele é mais profundo que isso. Qualquer dispositivo na rede que está proporcionando, fornecendo algum tipo de serviço, ele é um servidor naquele momento para aquele serviço. Logo, não há empecilho nenhum do RTA ser o server DHCP dessa rede. Embora isso não seja usual. Geralmente nós vamos ver um servidor Windows como servidor DHCP. Nessa topologia, o RTB, esse roteador aqui, ele será o cliente DHCP. Ou seja, ele receberá um endereço IP enviado pelo servidor. São comandos muito fáceis, é uma coisa bem tranquila de configurar, mas mesmo assim eu recomendo que vocês abram o Packet Tracer, o IVNG e repliquem essa topologia dentro do simulador de preferência de vocês. Eu vou deixar esse PDF disponibilizado com um link aí na descrição do vídeo para vocês estudarem antes da prova, estudarem para a vida. Linha por linha então, vamos decifrar aqui o que foi configurado primeiro nesse roteador A. Essa primeira linha é o hostname, entramos na configuração da interface e configuramos o endereço P. Essa linha aqui já é uma novidade para você que nunca configurou um servidor DHCP em um roteador da Cisco. É o IP JCP Excluded Address. Significa que esse endereço IP aqui, e poderia ser também um bloco de endereço IP ou vários endereços IPs, eles não serão distribuídos por esse servidor DHCP. Seja porque eles pertencem a uma impressora e não costuma receber endereço IP de forma dinâmica, geralmente é manual, ou de um outro roteador. E a outra linha a gente entra no pool de endereçamento IP que o DHCP server vai utilizar. Primeiro, esse comando, esse nome pool aqui poderia ser qualquer coisa. Ele vai ser o nome desse pool, porque você pode ter vários pools dentro do mesmo roteador. Essa primeira linha, network, é o comando que define qual é o IP, qual é a rede que nós vamos utilizar. E aqui está a rede 10.1.1.0 com 24 bits. Esse aqui é o default router, geralmente é um roteador. Servidor DNS, nesse caso aqui, é o servidor DNS do Google, que vai ser distribuído para o cliente. E a option 150 de telefone IP. Só isso configurou o roteador A. O roteador B, esse camarada aqui. Geralmente, eu tenho que falar isso aqui, nós não utilizamos roteadores com endereço IP dinâmico. Por quê? Nós precisamos acessar esse roteador e a gente precisa saber qual é o endereço IP dele. Se ficar mudando toda hora, não tem como acessá-lo. Tem protocolos de roteamento que utilizam esse endereço IP e várias outras coisas. Isso é só 2 exemplos porque não devemos utilizar ou porque não é usado habitualmente. É óbvio que em alguma circunstância bem específica pode ser necessário que se utilize isso. Portanto, é bom conhecer o comando. É mais simples ainda do que configurar um IP manual. Aqui nessa primeira linha, demos o nome do roteador, entramos na interface, que seria essa aqui, a interface 0/1, e demos esse comando, IP address DHCP. Só. Ele automaticamente vai começar aquele processo DORA, quando você der esse comando, o discover, o offer, o request, o ACK, e vai pegar o endereço IP. É tranquilo isso. E aqui é a segunda opção que nós temos, né? Quando o servidor DHCP ele está em outro segmento de rede. Aí, o que nós precisamos fazer para contornar isso? Configurar nesse roteador do meio um relay. Ele vai converter o pacote broadcast em unicast.
de forma que o roteador possa encaminhá-lo até o servidor. Porque não tem esse cara aqui, quando nós configuramos que o comando, a gente já aponta quem é o servidor DHCP. Então ele não precisa mandar um broadcast perguntando quem é o servidor, ele já sabe quem é. Então esse relay ele tem essa função. Os comandos no roteador A são exatamente o mesmo da explicação passada, mas o roteador B aqui, que se tornou esse dispositivo no meio do caminho, a gente tem que colocar na interface dele IP helper address. Acabou. E o endereço IP do servidor DHCP. Só. Gente, é fácil. A prova CCNA é uma coisa que eu tô batendo na cabeça de vocês lá no meu Instagram. Se vocês ainda não seguem, sigam, porque eu posto muita coisa legal lá. Coisas que acrescentam na carreira, dicas profissionais, dicas de prova, conteúdo novo, diário, respondo caixinhas de pergunta. Me sigam, vale a pena. A prova CCNA é muito fácil. Tem muita gente na internet criando dificuldade para vender produto, vender uma facilidade. Não precisa disso, é simples. Para terminar, a gente entra nas partes das questões. Todas essas perguntas que estão aqui, elas estão na prova CCNA e foram respondidas nessa pequena aula aí de 7 minutinhos que eu estou dando, 10 minutos. Primeiro é, qual comando habilita o roteador a se tornar um DHCP client? A gente acabou de ver isso. Só você voltar aqui, ó, qual comando que eu utilizei para ele virar um cliente? IP address DHCP. Letra A. Eu não vou fazer todas essas questões, porque são 10 questões, 9 questões. Essas 9 questões estão na prova. Mas vocês respondam aí, se tiverem dúvida, podem me perguntar lá no Instagram, Cisco Brasil. Pode deixar a dúvida aqui também no YouTube, que eu respondo. Vai dar certo, gente. Vocês vão conseguir passar nessa prova, vão ver que não tem dificuldade nenhuma e vão mudar a carreira de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.